Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é controle do estoque. Os tópicos a serem abordados nessa aula são função do estoque, processo de manufatura, transformações físicas. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de reconhecer os conceitos do planejamento e controle de estoques, usar os termos práticos para o controle de estoque. Função do estoque. Seria difícil aqui nós dizermos assim, uma função, ou duas ou três, porque os estoques eles têm várias funções dentro de uma organização. Mas assim, a principal função de um estoque é atender à demanda. Ou seja, eu tenho uma organização com fins lucrativos que vende sapato. Nesse caso específico, qual é o estoque mais importante para essa empresa? O estoque de sapatos que servirão a atender a demanda de clientes. Porém, essa organização que vende sapatos, ela também precisa de estoques de apoio. Ou seja, existe a área de recursos humanos, a área do financeiro. Todas essas atividades dentro da empresa, as funções, função administrativa, função de recursos humanos, elas precisam dos seus materiais. Ainda usamos muita folha sulfite hoje em dia? Usamos. Então, eu preciso de estoques ali de sulfite, de papel. Toner de impressora? Precisamos. O que mais? Eu preciso de estoque de teclados para os computadores? Acontece às vezes nas empresas. O teclado parou de funcionar, eu preciso trocar por um novo? Então, são os estoques de apoio que também são importantes, mas não tão importantes quanto o estoque de produtos acabados, que são aqueles estoques de produtos que eu vou direcionar para a venda. Existem outros tipos de estoque? Existem. Pensem ainda nesse exemplo de empresas que fabricam sapato e posteriormente vão vendê-los. Quando ela adquire os insumos, eu tenho aquele estoque de produtos que vão ainda para o processamento. Sim? Então, o estoque de insumos, de matéria-prima. Beleza, eles passam aí pelo momento que vão agregar valor, o chamado processamento, e aí eu tenho o estoque de produtos acabados. Então, assim, em resumo, dentro de uma organização, a principal funcionalidade do estoque é atender a minha demanda na hora certa. Eu fiz a venda hoje, eu preciso ter ali o meu estoque para suprir essa necessidade. Logo, um nível de estoque adequado para atender aos meus clientes e de uma forma equilibrada para que eu não tenha também muito estoque além daquela demanda. Porque senão o problema é outro. Se eu tenho mais estoque do que o necessário, o que pode acontecer? Visualizem uma empresa que tem um monte de estoque sem ter aí a demanda. O custo de armazenagem aumenta. O custo de pedidos, quando eu faço os pedidos ao fornecedor, aumenta. E aí não justificou, percebeu? Eu tenho muito estoque ali e a demanda não veio. É um problema. Coloco em risco a minha organização. Sim, quanto mais estoque, mais riscos. Risco de incêndio, risco de roubos. E aí o meu custo, para me precaver de tudo isso, aumenta também. Logo, o estoque, embora tenha uma função essencial, qual seja de suprir as minhas demandas, eu devo gerenciá-lo. Nem muito, nem pouco. Estoque suficiente.
Processo de manufatura, transformações físicas. Quanto maiores são os estoques que as organizações mantêm entre as duas fases de processo de produção, mais independentes serão as fases entre si. Isso significa que a interrupção de uma fase não faz com que ocorra a interrupção da próxima fase do processo produtivo. Essa ideia nos remete à seguinte situação. Num processo, eu tenho basicamente o seguinte desenho. Existe uma entrada, que são os insumos, as matérias-primas, os chamados inputs. Essas entradas, matérias-primas, serão processadas, onde eu agrego o valor, e aí eu tenho o meu produto acabado, que é o meu output. Ponto A, processamento, ponto B. Visualizamos esse desenho? Ótimo. Focaremos então nessa questão do processamento, onde eu agrego o valor aos meus inputs, às minhas matérias-primas. Nessa situação, eu posso ter dentro de uma organização várias fases que agregam valor aí à minha entrada, ao meu material de entrada, à minha matéria-prima. Essas fases, quanto mais estoques elas tenham ali para atender às suas demandas de processamento, mais independentes elas estarão. Porque já pensou, se eu sou a fase de número 3 e acabou meu estoque ali para agregar valor ao produto, o que vai acontecer com a fase 4? Ela vai ficar esperando. Vai falar, e aí fase 3, vai vir ou não vai? Então, se eu tenho um nível de estoque adequado a cada uma das fases, mais independentes elas ficam, menor o risco de parar toda a cadeia produtiva. Mas, lógico, existe um ponto de atenção. Lembram daquela ideia que quanto maior o estoque, maior o meu custo para mantê-lo? Então, assim, embora seja recomendável um nível de estoque nas fases suficiente para que elas sejam mais independentes, também não é um exagero. Devem haver cálculos para que seja aquele nível suficiente para que as fases consigam atuar e se precaver aí de um imprevisto. Houve um imprevisto, são 10 fases no meu processo. A fase 2 teve um imprevisto. Para que o processo não pare como um todo, eu tenho um nível de reserva de estoques que vai ser suficiente para atender até que eu possa repor esse imprevisto. Tenho uma dica de leitura e uma dica de filme para vocês. Dica de leitura: Governanças de Rede, Economia, Política e Sociedade. Dica de cinema: A Rede Social. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre controle de estoque. Espero que tenham gostado. Frequente nossas redes sociais. Até a próxima!